Controle financeiro em regime de caixa e em regime de competência. Sabe qual a diferença? Sabe para que serve? Então pega papel e caneta aqui, volta aqui que eu vou te explicar para que serve isso. Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Maravilha, pegou lá papel e caneta, está preparado? Então vamos lá que eu preciso te contar um pouco mais sobre o que é isso, que história é essa de regime de caixa, regime de competência. Será que é que eu não tenho competência para fazer o meu regime, não consigo emagrecer sozinho? É isso? Não, óbvio que não, né? Enfim, vamos lá conversar sobre esse assunto. Quando a gente fala em controle do fluxo de caixa, quando a gente fala em registros financeiros, nós temos duas formas de pensar isso. De pensar, de anotar, de registrar, de interpretar, enfim, duas formas. Uma forma é conhecida como regime de caixa e a outra forma como regime de competência. Regime de caixa. Regime de caixa significa que cada anotação e a própria interpretação ela é feita conforme as coisas efetivamente acontecem. Significa que se hoje, neste momento aqui, eu paguei R$100 para alguma coisa, então eu vou anotar hoje, na data de hoje, saída de R$100. Se ainda hoje sair R$200, marco lá outra saída de R$200 do que se trata. E se tiver uma entrada, alguém pagou alguma coisa, então de R$5.000, eu marco lá R$5.000 que entrou. Então, anotar coisas em regime de caixa significa que toda anotação financeira, ou seja, as informações são registradas, anotadas e a gente tem esse acompanhamento no exato momento em que aconteceu. Eu sei a data exata em que aconteceu. Então, se você faz a sua anotação financeira em regime de caixa, e tem feito isso já há algum tempo, se eu te perguntar hoje, no dia 14 de abril de 2019, quanto entrou e quanto saiu na sua clínica, você sabe dizer com precisão. Se você me perguntar, eu tenho esse número em precisão há muitos anos. Por quê? Porque é anotado todos os dias a informação do dia. Então eu consigo com isso fazer gráficos, eu consigo saber qual é a época, qual a semana que geralmente na minha empresa mais entra, qual a época que mais sai. Eu consigo verificar várias coisas com relação a isso. Eu consigo saber quanto que efetivamente entrou e efetivamente saiu de dinheiro em uma semana, na segunda, na terceira, na quarta, por dia e como eu quiser, por quinzena. O regime de caixa, portanto, me dá a informação real, exata, concreta da movimentação financeira. Portanto, em um mês, se eu fizer a minha análise financeira em regime de caixa, eu vou saber neste mês quanto exatamente entrou de dinheiro e quanto exatamente saiu de dinheiro. E a diferença entre as entradas e saídas se chama lucro. Então, a apuração do lucro em regime de caixa significa o dinheiro que efetivamente sobrou entre as entradas e saídas. Tá? Desta maneira, com esse tipo de anotação, eu fico sabendo dos números que entram e que saem, dos valores que entram e que saem com tanta precisão que eu posso olhar na minha conta bancária, fazer a conferência e o número precisa bater na vírgula, porque exatamente tudo que entrou e tudo que saiu está ali, tá bom? Então, se eu recebi hoje um cheque para ser depositado no dia 2 do mês que vem, então eu vou marcar que ele entrou esse dinheiro hoje? Não, porque esse dinheiro não entrou. Entende? Que no regime de caixa eu marco no dia da movimentação financeira. Dinheiro entrou, eu marco. Dinheiro saiu, eu marco. Não entrou ainda? Não marco. Não entrou ainda? Não saiu ainda? Não marco. Entende? A anotação em regime de caixa é quando efetivamente a coisa acontecer. Fica fácil de você entender isso se entender o conceito que o regime de caixa é quando houver uma movimentação de caixa. É como se o seu dinheiro estivesse aqui numa caixa de sapato.
tá bom? Seu dinheiro está aqui numa caixa. Então, teve dinheiro que entrou dinheiro, marca. Saiu dinheiro, marca. Não entrou ainda, por enquanto é uma promessa, por enquanto é um vale dinheiro para o mês que vem. Então não entrou ainda. Passei o cartão, já entrou o dinheiro? Está na sua conta? Não. Então não entrou ainda, vai entrar ainda. Anotação, então, em regime de caixa quando efetivamente a coisa acontece. Bom, e aí você já deve estar deduzindo o que é então a notação ou o registro financeiro em regime de competência. No regime de competência, você marca quando a coisa tem a origem, independente de já ter ou não movimentação no caixa. Então, se hoje eu vendi um tratamento de R$5.000 parcelado, né, em uma vez mais 4, então 5 parcelas de R$1.000, uma parcela, né, de entrada mais 4 parcelas. Eu marcaria como caixa esses R$1.000, mas eu marcaria como competência os R$5.000. E aí no mês que vem, como que eu vou fazer no regime de caixa? Vou marcar a segunda parcela de R$1.000 de novo, depois R$1.000 de novo no outro mês, e no outro mês R$1.000 de novo. E no regime de competência, hoje eu marquei os 5.000 porque eu vendi, e no outro mês o que eu marco? Nada, porque já foi, a competência já foi do mês anterior, tá certo? Então competência eu marco a origem, e no regime de caixa eu marco a movimentação do caixa. Então hoje eu fiz uma dívida de R$10.000, então hoje eu marco os R$10.000. Hoje eu fechei um tratamento de R$20.000, hoje eu marco o tratamento de R$20.000. Deu para perceber? Deu para entender? De um modo geral, a gente costuma dizer então que a anotação de entrada, grana que entra, quando é em regime de caixa, a gente chama isso de caixa ou de receita. Então toda vez que você ouvir a expressão caixa ou receita, você geralmente está se referindo a dinheiro que efetivamente entrou, regime de caixa. Por outro lado, quando você ouve alguém falar em faturamento, ao pé da letra, faturamento significa dinheiro que é em regime de competência, ou seja, eu vendi, né? Eu vendi, tive direito a, mas não entrou ainda. Se você perguntar para uma loja, para um varejista, uma loja de roupa, qual o seu faturamento mensal, e ele te falar R$100.000, né? Ele está se referindo que ele vende R$100.000 por mês, não necessariamente que entra R$100.000 por mês. Se bem que esse número costuma ser parecido, mas pode não ser. Eu posso vender muito num determinado mês, fazendo promoção para a pessoa pagar em 30 dias. Então eu tenho um faturamento gigantesco, recorde, mas estou com a conta negativa no banco. É possível? Claro. Se eu faço toda a minha venda para frente, né? Ou seja, eu faço a venda, ou seja, faço um faturamento alto, mas eu não faço caixa. Com esse entendimento, eu quero te explicar então, quero te dar sugestões para você utilizar melhor isso aqui. Quando você vai fazer o seu controle mensal, a sua gestão do controle mensal, eu recomendo fortemente que você faça seu controle mensal no regime de caixa. Anote tudo no regime de caixa. E anote uma linha também ali do seu faturamento, ou seja, de suas vendas. Sempre comparando o que você está vendendo, faturando, com o que você está tendo de dinheiro no caixa, suas receitas, suas entradas. Ok? Sempre. Então, você prioriza as suas anotações, entradas e saídas em regime de caixa, ou seja, quando efetivamente acontece, e acrescenta uma linha de informação para você com relação a faturamento, ou seja, total de vendas. Por outro lado, quando você for fazer uma análise de projeção financeira anual, quero fazer a minha projeção financeira, minhas metas do ano que vem, né? Então eu estou finalizando o ano, geralmente época de novembro, assim, uma boa época para fazer isso, fazer todas as apurações finais de um ano e projetar o ano seguinte. Você projeta o ano seguinte, geralmente levando em considerações informações em regime de competência. Tá? Então eu penso as contas que eu vou ter que pagar nas contas que eu vou ter que ganhar. Tá? De um modo geral, você pensa no regime de competência para ter um norte, uma visualização melhor quando estamos fazendo planejamento de longo prazo. Quer ver um exemplo?
você vai prever para o ano que vem pagar conta do seu aluguel ou do seu condomínio. Então tem a conta de janeiro, de fevereiro, de março, né? Então você vai pensar nas contas referentes a cada mês. Nós vamos imaginar que num determinado mês a sua conta de aluguel, por exemplo, vence no dia 20 e por alguma razão você esqueceu, se perdeu ali, não pagou. Enfim, esqueceu de pagar a conta. E aí você se lembra falando, puxa vida, esqueci, isso já é dia 2 do mês seguinte. Como é que você vai anotar? No regime de caixa, você vai anotar no dia 2, paciência. Então um mês ficou sem, naquele mês, né, no mês anterior lá não teve pagamento de aluguel, não teve aquela saída de dinheiro, e no outro mês teve 2 vezes, o do dia 2, depois do dia 20, quando você teve a data correta de pagamento. Deu para entender? Agora, quando eu estou fazendo essa recuperação dessa informação no regime de competência, eu vou olhar assim, o aluguel de, por exemplo, de abril, está pago? Tá. Eu paguei com atraso, mas está pago. E o de maio? Está pago. E o de junho? Está pago. Então, eu vou ver, sob o regime de competência, se os aluguéis das competências dos seus respectivos meses foram pagas ou não, independente de quando foi o desembolso. Me fiz entender? Conseguiu pegar o jeitão da diferença entre o que é caixa e o que é competência? E para que isso serve? Portanto, fica aqui a dica final, quero reforçar minha dica de que você utilize o controle financeiro do caixa minucioso, detalhado em regime de caixa para você no dia a dia, apura isso para você entender melhor o seu lucro e faz o de competência só quando você for fazer grandes planejamentos. E a ressalva final? Ressalva final, qual que é? É que muita gente faz o absurdo dos absurdos. Qual é? Mistura tudo. Aí eu pergunto, qual é o seu faturamento, qual é o seu caixa? Eu vou perguntando para as pessoas e ela fala tanto, dá um valor lá, 40 mil reais. A hora que eu vou ver, tem lá pagamentos de segunda parcela de um, terceira parcela do outro, quinta parcela do outro, venda total do outro. Eu falo, mas essa pessoa aqui pagou à vista? Não, em 5 vezes. Então por que você marcou? Não, mas que eu já vendi, já passou o cartão. Não, mas entrou? Não. Então você parcelou em 5 vezes, não entrou. Então misturar competência com caixa dá zebra. Aquele número não significa nada, não se interpreta nada, ele não tem menor sentido um número onde está misturado regime de competência com regime de caixa. Isso você não pode fazer. É muito comum as pessoas então mostrarem números de entrada com tudo misturado e saída só caixa. Aí deu um número lá de lucro ou de prejuízo que não bate e nunca vai bater com o resultado efetivo que está no banco ou que efetivamente o seu contador está apurando. Nunca vai bater. Nunca. Por quê? Porque não faz sentido um número com o outro. Ok? Existem, portanto, apurações que devem ser feitas em caixa, apurações em regime de competência e você precisa acompanhar isso. Minha dica, sempre em regime de caixa para o seu dia a dia bater. Tá certo? É isso aí, empreendedor. Implanta essas coisas, reflete sobre isso, ajusta suas contas, aproveita que vamos começar um ano novinho em folha para você poder fazer isso desde o começo, tudo certinho. E acompanha a gente no podcast Consultório Empresa, que sempre tem coisa boa para você aqui. Ah, e não esquece, curte, comenta, compartilha, manda para os amigos, enfim, participe do nosso grupo do Telegram, que sempre tem coisa boa para você lá. Te espero no próximo episódio do Consultório Empresa. Até mais.